trabalhamos esse mesmo sermão. Aliás, irmãos, nós estamos dando sequência a uma série de sermões que tem como tema, não está aqui, mas tudo bem, eu achei que tivesse, mas nós estamos com um tema para esse mês de setembro, que significa, que se chama Não Pare, a ideia de não cesse, que está baseado lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim: orai sem cessar. O tema Não Pare traz a ideia de não pare de orar. Não pare de orar, não é para parar de orar, entendeu? E nada pare de você de orar. E esse não cessar, que é o tema Não Pare, não sei porque não está aqui, mas tudo bem. Eu sempre achei que tivesse. Esse texto aqui fundamenta o nosso tema. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Então, aí nós começamos há 2 domingos atrás, nós vamos terminar no próximo domingo. Então, hoje você está comigo aqui. Então, você preste atenção nessa mensagem. Oração é algo que fala muito sobre o caráter cristão. A oração fala muito de quem nós somos. A oração mede, literalmente, a rotina de oração, a comunhão com Deus através da oração, mede muito. Eu não sei, eu não tenho um medidor, mas mede muito a tua intensidade, a tua comunhão, a tua intimidade, o teu amor por Deus. Se você usa sempre a oração para conversar com Deus, para momentos difíceis, momentos alegres, então você está entendendo que não se usa somente a oração para momentos difíceis, porque também na alegria, a oração, mais do que só pedir ajuda em momentos difíceis, é se encontrar com quem eu amo, e com quem me ama. Então eu me encontro em momentos difíceis e encontro com uma pessoa em momentos alegres. A oração não pode ser um subterfúgio, uma válvula de escape, uma casa ou um lugar de recuperação, apenas para refugiados. A oração também, nós entramos na oração também para adorar a Deus, para agradecer a Deus a nossa alegria. Aliás, um versículo anterior, de 1 Tessalonicenses 5,17, 16, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E depois, fala lá, deixa eu ler, para não errar. E que me parece ser uma sequência inteligente do texto de 1 Tessalonicenses, que diz assim, capítulo 5, verso 16, 17, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Me parece que o casamento da alegria com a oração traz gratidão. Olha que interessante, já pensou nessa sequência? A alegria sempre, e que ora sempre, que me faz orar sempre, traz gratidão. Como eu falei, irmãos, a oração mede e denuncia muito do que nós somos. A oração é para todos? Deveria ser para todos, mas principalmente, e com certeza, para os cristãos, amém? A oração bíblica aqui está falando de um contato com Deus, que só se faz por meio de um Espírito, e por meio, em nome de Jesus Cristo. Então, nem todos podem ter isso. Obviamente que existem orações aí sendo feitas para outros deuses, para outros ídolos, mas não necessariamente que passe por meio, ensinada pelo Espírito Santo, soprada pelo Espírito Santo, como diz a palavra, que Ele nos ensina a orar o que convém, o que é absolutamente necessário, o que deve acontecer. A palavra ali é deis, literalmente, o que deve acontecer é o que é absolutamente necessário. Orar o que é absolutamente necessário, o que deve acontecer, o que é legítimo. A oração soprada pelo Espírito Santo, para mim e para você, no momento de oração,
É a oração que dá certo diante de Deus, porque ela é soprada pelo Espírito, ela é feita em nome de Jesus Cristo, e o Jesus Cristo que está ao lado do Pai, é lembrado lá em cima, então o Pai fala, estão orando em teu nome, então por causa do teu nome, eu aceito aquela oração lá embaixo, porque quem soprou sobre aquele miserável, foi o Espírito Santo, que disse assim, olha, ora em nome de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não fala assim, ninguém vai ao Pai, como se pudesse sozinho, ele fala assim, ninguém vem ao Pai, senão por mim, ele traz a responsabilidade para si mesmo. Meus irmãos, a oração bíblica, cristã, ela está restrita aos escolhidos, restrita aos crentes convertidos. Pastor, isso é muito difícil de compreender, mas é isso, meus irmãos. Ninguém ora pelo Espírito se não tiver o Espírito dentro de si, amém? Isso é uma doutrina bíblica. Você precisa ter o aplicativo espiritual que te dá chance de você conectar com Deus. Eu mando um arquivo para você, você não consegue abrir porque não tem um aplicativo que faz a leitura desse arquivo. Logo você não lê, não entende, não tem comunicação. Precisa ter um aplicativo espiritual dentro de você. E o aplicativo é que você nasceu de novo, o teu espírito foi regenerado, o Espírito fala e te ensina a orar o que convém, e você entra em conexão com o Pai através de Jesus Cristo, amém? Isso é privilégio. É privilégio. Deus criou exatamente isso para manter a comunhão com Ele. E a oração, como disciplina espiritual, se torna um mandamento, uma ordem. Orai sem cessar. É imperativo. Por que paramos de orar? Porque talvez a gente não tenha motivo para orar. Ou porque, para que orar se Deus sabe todas as coisas? Já fez essa pergunta? Para que orar se Deus sabe de todas as coisas? Ele sabe de todas as coisas? Para que orar? Gente, por isso que eu falei, a oração trata, quando nós entramos na oração, isso vai mostrar quem nós somos, e quem domina o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. A oração cura os nossos sentimentos, cura traumas. Ela mostra se você tem facilidade com Deus, para deixar o Espírito falar, te ensinar orações que talvez você não fizesse se não fosse ensinado pelo Espírito, porque você faria a oração que você quer. Por isso que a Bíblia fala que oração, orai sem cessar, ore e não pare. Pros é o quemai, prosseguir, é o quemar, euquemai, se encontrar, falando. Encontro. Seguir em direção para se encontrar. Segue em direção, se encontre e não saia daí, sem cessar. Adias leptos, não, dia, através, por meio, leptos, sair, sem meios para sair. Quem vai em direção para se encontrar com Deus, e não cessa de orar, é porque Ele não permite nada que por meio faça você sair da presença dEle. Uma vibração no celular, uma campainha, um grito do menino, já são sons que nos atrapalham no esconderijo da oração, não é isso? A gente começa a colocar o celular, e fala assim, vou levar o celular porque tem que colocar um fundinho musical, mas começa a vibração, e você fica preocupado, é cliente, é parente, é a esposa, é o esposo, são os filhos, e a gente vai deixando que alguns sons, alguns barulhos, alguns ruídos, sejam meios de nos tirar da atenção da oração, não é verdade? Adias leptos, não pare, não cesse, não, dia através, leptos, sair, não deixe nada que faça você sair da presença de Deus. Esse é o nosso tema, para esse mês de setembro. A pergunta é, quantas coisas, não ruins, mas coisas boas que nos têm tirado da presença de Deus?
uma louça. É ruim, é pecado lavar louça? Para alguns homens é terrível. Vai para o inferno, mas não lava louça. Estou brincando. Lavar uma calçada, lavar roupa. A gente vai fazendo as coisas no dia a dia. Lembra alguma coisa? A gente se ocupa com muitas coisas. Lembra de alguma coisa, alguém na Bíblia? Vai fazendo tudo, achando que está tudo certo. E não tem tempo aos pés de Jesus. A gente vai ver isso aqui na Bíblia. Vamos ao texto, para a gente entender o porquê que, aonde a gente chega no texto aqui, é em função de um cenário que o próprio Jesus experimentou, e que ele resolve dizer assim: olha, se o teu maior interesse é estar aos meus pés, então você está no caminho certo. Se o teu maior interesse é reservar tempo, para investir tempo na presença de Deus, na minha presença, você está no caminho certo. Por que você parou de orar? Talvez você tenha, como todo ano, né? No final do ano, eu prometo que vou emagrecer. Aí tem uns aqui que prometem emagrecer, e eu prometo que vou orar o ano todo. Ainda que seja atacado, né? Assim, varejo, sei lá. Irmãos, a oração mostra muito quem nós somos. Vamos ao texto. Lucas, capítulo 11, mais precisamente o versículo 9, diz assim. Lucas, capítulo 11, a partir do verso 9, diz assim. Amém? Todos abriram? Amém? Por isso vos digo, quando ele fala digo aqui, por isso vos lego, palavra no grego que significa palavras para amansar, palavras que fazem dormir, palavras que trazem descanso. Quando Jesus fala sobre oração, Ele quer ensinar algo que nos descansa perante Deus. Olha aqui, a oração não pode ser algo que te cansa, mas que traz descanso. Lego, literalmente, uma palavra para descansar. É a ideia do pai ou da mãe que vai fazer o filho dormir e vai falando com o filho de certa forma, até que ele dorme. Então, a oração não pode ser um assunto que te cansa. Então, Jesus usa lego, ele fala assim: olha, eu quero trazer uma palavra de descanso para você. E ele fala o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha só como é gradual, vai exigindo cada vez mais. E eu pergunto para você, você não precisa responder para mim, aonde, em que degrau, qual intensidade você se encontra aqui? No pedido, na busca, ou na insistência, na persistência? Ou você está batendo? Pois todo o que pede, olha lá, pois todo o que pede, Jesus está afirmando, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então Jesus está propondo algo que, se você pedir, você vai ter. Se você buscar, você vai encontrar. E se você bater, vai abrir. E ele fala, verso 11: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Jesus faz uma comparação com o pai terreno, para depois dizer da diferença entre ele e o Pai Celestial. E é interessante que ele está ensinando os discípulos aqui, mas traz um exemplo de paternidade. Oração é uma questão de paternidade. Por isso que no capítulo 11, versículo 1, Jesus, quando é perguntado pelos seus próprios discípulos, presta atenção, o que ele diz aqui?
Verso 1, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, o que era muito comum. Jesus tinha uma rotina espiritual. Ele pregava, ele ensinava, ele lia as escrituras possivelmente, mas se tem uma coisa que Lucas destaca em muito na sua carta, mais do que os outros evangelistas, é o tema da oração. Talvez seja a palavra-chave mais usada por Lucas em seu livro, porque ele destaca a oração. Interessante que esse Lucas escreve Atos dos Apóstolos, e ele escreve exatamente aquilo que ele via. Ele não acrescentou nada sobre a oração do que ele não via. Ele via que a igreja, aquela que recebeu o Pentecostes do Espírito Santo, é uma igreja que seria levada a vencer muita coisa, avançar, evangelizando, por causa de ser uma igreja que orava. Toda a igreja, ou pessoas individualmente ou coletivamente, oravam. Então a igreja, à medida que orava, intensamente avançava. Presta atenção, meus irmãos. Quantos de nós aqui nos unimos muitas vezes em oração? Poucas vezes. A igreja tem aqui mensalmente a semana de oração. De manhã, poucos vêm. Ah, mas pastor, eu trabalho. Ok, para quem trabalha, beleza. E quem não trabalha, que poderia estar aqui? Ah, é reunião de oração para fazer pastor trabalhar. Pode ser. Mas chega aqui, a gente tem que orar. Ou pelo menos fingir que a gente está orando. E lá em Atos a gente vê que o cenário era difícil, era de perseguição. Talvez a perseguição seja um ingrediente no plano soberano de Deus para a igreja, aonde faz com que a igreja se levante mais para orar verdadeiramente. A dispersão da igreja que aconteceu em Atos, porque em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra, efeito centrífugo, do meio para os lados, Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Essa ideia de Lucas em Atos, tinha a ideia de dizer assim, a igreja vai em Jerusalém, Judeia e Samaria, porque Jesus disse que seria assim. Então a igreja só avançaria através da perseguição. Quando surge uma perseguição, é instalado uma situação de diáspora, dispersão. Através, diaspora de esperma, vida, semente, através da semente. Presta atenção, se você só plantar nesse quadrado aqui, você vai ter o resultado somente daquilo que você plantou nesse quadrado, correto? Agora, se você quer expandir a tua lavoura, se você quer ver a igreja crescer, a perseguição sobre mim e sobre você, faz com que você não fique no lugar onde você está, e você avance, certo? Então vamos lá, a semente, através das sementes, se eu quero ver a minha lavoura crescer, eu preciso jogar as sementes para os lados. Quem faz isso é quem lança, quem faz isso é Deus permitindo a perseguição sobre os cristãos. Isso acontecia mediante ao serviço a Deus, a atenção, comunhão tremenda entre eles, comunhão com Deus, e as orações eram sendo feitas, e cada vez mais que eles oravam, não para fugir, mas para avançar na pregação, mesmo sendo perseguidos. E a oração fortalecia eles. Deus, tem a oração lá em Atos 4, nós pedimos que esses caras tenham mais ousadia, e que avancem cada vez mais. Não é uma oração covarde, é uma oração que faz você avançar. Nós não vamos parar, nós vamos até o fim. Por que você parou na sua vida espiritual? O que está te travando para você avançar nas suas emoções, nas suas afetividades? Eu tenho falado lá em casa para minha esposa, amor, vamos para o pau. Nós não viemos para Marília para brincar. Deus nos tirou de Brasília e trouxe para cá para algo, então nós vamos avançar. Amém, irmãos? Por que você não quer avançar? Qualquer coisa te trava. Entra num pleito com Deus, entra na presença de Deus, Deus vai derramar ousadia, intrepidez sobre você, e você vai enfrentar tudo que você precisa enfrentar dentro ou fora da sua casa.
Dentro ou fora do seu emprego, as perseguições podem intensificar cada vez mais, mas a oração vai te sustentar no meio dessa perseguição, amém? É isso. E quem aprende a pedir, tem chance de subir o outro degrau da busca, aprende a buscar. E quem aprende a buscar, aprende também, tem a chance de encontrar uma porta e insistir, bater. Em que nível de oração você se encontra? Pede às vezes, não pede, tanto faz. Para que orar se Deus sabe todas as coisas? Ele sabe que eu preciso de um namorado, uma namorada. Mas só fica dentro de casa. Não estou falando para você ir na balada não, tá? As meninas já olhou para mim ali, assim, pastor, está mandando para balada. Tem que fazer alguma coisa. Embelezar, sei lá, gente. Eu não sou aqui o pastor lá, o Cláudio Duarte. Mas tem que fazer alguma coisa. Então você pede, você busca e você bate. Lucas escreveu Atos e viu que a igreja avançava cada vez mais, menos sendo perseguida, mas o que fortalecia a igreja a avançar cada vez mais, mesmo sendo perseguida, é dizer assim, olha, sujeitai-vos portanto a Deus, resistir ao diabo, e quem tem que fugir? O diabo fugirá de vós. A oração te ensina a você se sujeitar a Deus, não sair do tabuleiro, onde do lugar, pensa aqui, olha para baixo aí onde você está pisando, está vendo? Tem quadrados aí. Vamos pensar que aqui é um tabuleiro de Deus. Cada um tem uma chance de ter encaixado em qualquer lugar. Se Deus, sujeitai-vos portanto a Deus, se Deus, estou debaixo da tua mão, me remova no lugar certo. Não sei se é dama, não sei se é xadrez. Sujeitai-vos portanto a Deus, Deus pega você e te remove para um lugar. E Deus fala, sujeitai-vos portanto a mim, mas você resiste ao diabo, e o diabo que vai fugir de você. Onde Deus te colocar no quadrado, nesse tabuleiro, não saia, por nada, se mantenha, ore, leia a Bíblia, se submeta a Deus, exerça os princípios e valores da palavra de Deus, não saia, porque quem tem que sair fugido é Satanás. E porque nós não sabemos disso, porque a oração nos traz essa educação, nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos educa na justiça, é do jeito de Deus, é do jeito da Escritura divinamente inspirada por Deus. Ela nos ensina a orar sem cessar, e isso se faz na presença de quem? Daquele que eu segui em direção para se encontrar. Troca de desejos, oração significa troca de desejos. Eu tenho os meus, ele tem também o dele, e Deus geralmente ganha na troca dos desejos. Mas se você vai já no Espírito, certamente o Espírito vai colocando já os desejos de Deus, e você já chega, sabe quando sabe quando você precisa chegar, você vai pensando que você tem que chegar no patrão, para pedir as férias, ou qualquer outra coisa, aumento, e você vai pensando, e não sabe como, você fica a noite toda pensando como é que você vai pedir aumento, aí você tem que saber chegar, aí chega na porta, você entra numa crise de ansiedade, desiste e vai embora. Ou se entrou de qualquer jeito, aí começou a falar sobre isso, falou de tudo menos do aumento do salário. Quando a gente se submete ao Espírito, que nos ensina a orar o que convém, a gente fica tranquilo, porque a gente não precisa decorar nada. Quem nos ensina, quem sopra a oração certa, que já vai nos convencendo na direção de Deus, ele fala assim, deixa comigo, o Espírito Santo fala, porque eu tenho as palavras certas para você falar com o Pai. Meus irmãos, presta atenção, veja o verso 12, veja o verso 13, olha a dica de Jesus a respeito daquilo que se pede, daquilo que se busca, daquilo que se bate. Nós ouvimos aí no verso 11, pão, pedra, peixe, cobra, ovo, escorpião. Pão, peixe, ovo. Coisas que alimentam.
pedra, cobra, escorpião. Te deixa de banguelo, te mata 2 vezes. Às vezes nós estamos pedindo pedra, achando que estamos pedindo pão. Por isso que Deus não dá para você, porque Ele sabe que você está pedindo pedra, e não está pedindo pão. Por isso que fala: ora, se vós, que sois maus, os pais, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Ele está dando a dica aqui, ó. Dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Gente, se a gente só pedir o Espírito Santo, Deus nos dá. Agora imagina a intensidade, se eu buscá-lo, e se eu insistir com Ele. Jesus está dando a dica aqui, meus irmãos. Enquanto muitos querem só comer, só coisas para si, Jesus está dando a dica. Se vocês só começar a pedir, eu dou o Espírito Santo para vocês. E quem tem o Espírito Santo tem tudo. A gente tem pedido muitas coisas na igreja. Transformações para a família, dinheiro, finanças, cura. Mas a gente não entende que se a gente pedir, vai ter. Se a gente buscar, vai encontrar. Se a gente bater, vai se abrir para a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a dica de Deus aqui em Lucas, para a gente pedir, buscar e bater, insistir. E poucos de nós pedimos o Espírito Santo, poucos de nós buscamos o Espírito Santo, e poucos de nós insistimos com o Espírito Santo. Diante disso, irmãos, eu quero rapidamente, eu estou pregando diferente do que eu preguei hoje de manhã, até porque eu não tenho, às vezes, essa didática, porque eu entendo que o Espírito Santo, ele pode, eu não estou fugindo do assunto, mas entrou outros assuntos, outras nuances nessa fala, porque penso que é um público diferente, um momento diferente. De manhã foi de manhã, agora é à noite. Então, sendo assim, por que Jesus, Ele ensina dessa forma a gente orar? Porque Ele quer ensinar pelo menos 3 princípios, presta atenção, princípios, olha aqui, métodos, formas, costumes, modas, são muitos e sempre mudam, certo? Princípios são poucos e nunca muda. Métodos, formas, costumes são muitos e sempre mudam, mas princípios são poucos e nunca muda. E para a oração, como algo que descansa você diante de Deus, ou melhor, diante do Pai, por isso que lá no verso 1 do capítulo 11, que eu não li, diz assim: de uma feita estava Jesus ordenado, orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos, João Batista. Interessante que os discípulos de Jesus perguntam para Jesus: olha, ensina a gente como João Batista ensinou os discípulos dele, e eles não pedem aqui, e nos ensina a orar para o Pai, não, ele espera, só ensina-nos a orar, e aí Jesus aproveita para ensinar uma oração paterna para eles, para dizer que a primeira foco da oração, a essência da oração, é oração ao Pai. Oração nos dá a chance de ter contato com a paternidade de Deus. E vou dizer para vocês, isso é uma crise universal, paternidade. Muitos de nós temos crises profundas na nossa alma, nas nossas afetividades, nas nossas emoções, sentimentos, porque estamos até hoje com 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, e eu já ouvi pessoas dessa igreja, com essa idade, chorando por questões paternais.
Eu sou um deles. Não porque meu pai foi violento, porque eu convivi apenas com meu pai até os 9 anos de idade. Vocês não acham que eu queria ter o pai um pouco mais para viver comigo? Vocês não acham? Sim, obviamente. Vendo todos os meus amigos com seus pais, e eu sem meu pai. Hoje, podendo ser pai do Caleb, do Levi, da Cristal, e podendo, eu já vivi pelo menos 9 anos a mais que meu pai. E convivi um pouco mais com os meus filhos, mais do que ele comigo. Eu tenho chance de, pelo menos dizer assim, filhos, continuem crendo em Jesus Cristo. Vamos seguir junto, vamos construir essa casa, enfim, com os meus filhos. E a oração, Jesus aqui está afunilando exatamente para a questão da paternidade. Quando ele pede para ensinar, quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a eles orar, eles não tinham ideia que Jesus ia começar, Pai nosso que estais nos céus. Eles não tinham noção disso. Porque a oração primeira se faz com o Pai. A oração é para os filhos. Olha aqui, oração é para os filhos. E Jesus faz a oração do Pai Nosso. E todo mundo sabe. E depois dessa oração, Jesus ele traz uma outra relação de amizade. Porque quem é amigo de verdade, atende o seu amigo. Olha o verso 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, meu Deus, que amigo chato, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Imagina eu, pastor, chegar na sua casa 2 horas da manhã, pedindo pão na sua casa. Você está de brincadeira, né, pastor? Você vai falar assim: não pode ser, é o pastor. Aconteceu alguma coisa, vai pensar em muita coisa. Mas você ouve lá: ô irmã, eu quero aquela saladinha que tu fez para mim. Eu quero pão. A relação do filho com o pai, a oração do Pai Nosso. Aí Jesus falou assim que ele dá uma parábola para ensinar que entre amigos existe, pelo menos a princípio, o pensamento de que o atendimento seria de imediato, mas não acontece. O que acontece é o contrário. Para nos ensinar a respeito da oração, para nos dizer assim: olha, por que você parou de orar? O que você está fazendo que você não está orando? Porque Deus fala, eu sei o que eu estou fazendo, e tudo que eu faço, continuo fazendo, e quando você orar para mim, cada um de vocês, eu continuo fazendo as coisas, mas continuo também sendo Deus exclusivamente para vocês, para atender vocês. Só Deus, isso mostra a onipresença de Deus. Só Deus pode ser agora exclusivamente para você, mesmo segurando todo esse universo. Vocês entendem isso? Deus agora, se você sair daqui e orar em algum canto, absolutamente o Espírito Santo, que é a última chance de Deus para o mundo, porque Deus já veio na criação do mundo, o homem não honrou. Jesus veio, foi crucificado por esse mundo, voltou e nos deixou o Espírito Santo, um Consolador. Agora o Espírito é o nosso mediador, é o que nos ensina a orar, é o que nos ouve. Presta atenção, verso 6, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer, e outro lhe responda lá de dentro, e outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, presta atenção, não me importunes, a porta já está fechada. Olha aí, já pensou se Deus falasse para você, a hora que você começasse a orar, para pedir, ou para buscar, ou para bater, a porta está fechada, está dizendo assim: olha, existe a chance, porque até então ele está pedindo, e ele veio buscar mesmo os pães, mas tem porta essa casa, tem porta essa casa, Deus tem uma porta para a oração para você, amém?
na oração, Deus tem uma porta para você, amém? E essa porta tem que ser batida. E ele já está dando a dica aqui lá na frente. Eu vou abrir. Vai depender muito da sua persistência. Presta atenção. E os meus filhos, a porta está fechada e os meus filhos comigo também estão já deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Meu Deus, você acha que Deus está dormindo agora? Eu falei, cara, agora você vai me incomodar. Estou aqui assistindo Netflix, ô infeliz. Deus assistindo Netflix, comendo pipoca, aí chega um amigo dele, um filho dele, e começa a pedir ajuda porque está difícil aqui embaixo. Você acha que Deus é assim? Aí Deus vai lá dar um stop, ou dar uma pausa. Aí vai andando, fica com raiva, bate num pote de pipoca, vai pipoca para tudo quanto é lado, os anjos ficam todo doido, vai pegando pipoca, e vai atender lá o infeliz. Não, Deus não é assim. Certamente Deus não é assim. O que acontece? Digo-vos, que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, só porque é amigo, ele não levantou só porque era amigo, ele só levantou porque importunava. Todavia, o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Muitas vezes nós oramos porque nós temos necessidade, o que não cessa. Não cessar, o que não cessa. O que não cessa? Comida, bebida, vestimenta. Número 1, número 2. Não é isso? Tem muitas coisas que nós temos necessidade, que não cessam. Sempre a gente está precisando. Ou você usa a mesma roupa desde o dia que você nasceu. Por que você compra roupa? Porque você tem ou vaidade. Deus lidar com as nossas necessidades, não obstante, está preocupado também com os nossos desejos. Aí ele fala isso, então só, relação de filho com pai, a oração de Jesus, Pai Nosso, que ensina para os discípulos. Olha, eu estou ensinando uma oração de paternidade para vocês, e isso vai resolver em muito, quando vocês aprenderem a orar isso, vocês vão poder pedir, porque assim, parece que é só isso que Jesus ensina, né, e não tem brecha para pedir nada, por isso que depois dessa importunação, ele dá, pedir, dar-se-vos-á, buscai. Ele está dizendo assim, ó, a oração é muito mais ampla do que a gente imagina, mas é para os filhos. Jesus retoma de novo lá a questão do Pai Celestial, porque está dizendo assim, que a oração é uma questão de paternidade, e na oração que eu sou curado das minhas carências. Quantas vezes eu orei, e fui consolado pela paternidade de Deus, porque eu chorava, porque eu sentia um buraco, eu sentia uma carência do meu pai. Vocês entendem isso? E até hoje, homens com 30, 40, 50 anos, choram, muitas vezes não sabem que é por conta disso, porque faltou aquela palavra, levanta daí meu filho, vai vencer, você é um homem de Deus, diferente de dizer, você é isso que você está pensando. Talvez você não tenha tido um pai desse jeito. Então eu desafio você a entrar no mistério da oração. Comece pedindo. Talvez haja uma chance de você começar a buscar mais intensamente. Sobe o degrau. Quando você sobe o degrau, você avista. Você pede. Fala, mas tem mais um degrau, você busca. A hora que você começa a ver que tem uma porta. Aí você vai lá, eu acho que eu posso bater na porta. Deus provoca um avanço. Deus provoca na oração um avanço de busca pelo próprio Deus. E é paterno. É o que resolve as minhas afetividades. É o que resolve eu levantar do meu quarto depois e dizer assim, eu vou vencer. Não interessa, meu pai já foi. Meu pai não é o salvador da minha vida. Quem é o salvador da minha vida é Jesus Cristo. Meu pai já foi embora. Não adianta, se ele voltar não vai adiantar nada para mim.
E a perda, e o sentimento de perda, perpassa, esporadicamente nos atinge. Aí vem, que parece intenso, aí isso baqueia a gente entra na presença de Deus, e ele fala assim, calma que eu estou aqui, faz parte da vida, vocês lembram disso, os gatilhos acontecem, os cenários transparecem algo parecido, antigo, que faz você lembrar, mas calma aí, eu sou o Deus de novidades, eu sou o Deus que faz novas todas as coisas, amém? Fiquem comigo, não parem de orar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, rapidamente, eu queria falar muito mais, mas o horário ali, só Deus sabe, nisso só Deus sabe mesmo, não adianta nem orar, porque está rodando, a não ser que Deus pare o tempo agora, como fez lá com Josué, Deus para agora o tempo, irmãos, primeiro princípio a ser destacado, dentro do bloco de versículos aqui, do capítulo 11, versículo 9 e 13, é o seguinte, me parece que Jesus está usando esse pedir, buscar e bater, justamente para explicar o que aconteceu na prática, entre o amigo e o amigo, porque você pode ter uma relação de amigo com Deus, mas você pode ir mais profundo, mais íntimo, você pode ter uma relação de pai com Deus, o amigo entre amigo pode não te atender do jeito que só Deus pode te atender, Deus gosta que você insista com Ele, Deus não está assistindo Netflix, impedindo que você não seja atendido, Deus vai te ouvir, amém? Começa pedindo, busque, bata, Ele está disponível. Então olha aqui, primeiro princípio é o pedir. O que significa pedir aqui? É o princípio da assistência. Peça que eu vou assistir, de assistência, não de ver, né? De assistência. A situação nasce como um problema trivial, inesperado, mas simples de ser resolvido. A iniciativa é natural, há bons amigos, mesmo que envolva um horário um pouco inadequado. Pedir faz parte de nosso relacionamento cotidiano com os amigos, da mesma forma que deve fazer parte do relacionamento com o pai. Alguns, porém, pensam que não devem pedir coisas simples a Deus, como não querendo incomodar. Por engano, pedir exige humildade, dependência, reconhecimento das limitações, abandono de todo espírito de autossuficiência, orgulho, altivez. Pedir assistência faz parte do desenvolvimento de uma espiritualidade saudável para mim e para você, amém? Primeiro princípio, assistência, pode pedir. E a dica é o seguinte, peça ao Espírito Santo. Quando você pede o Espírito, Ele que é o Espírito onipresente, onisciente, que sabe todas as coisas, e onipotente e poderoso, então, Ele está presente, está aqui, Ele conhece todas as coisas, Ele pode todas as coisas, então o Espírito Santo é a dica, para que seja resolvido as minhas carências, os meus problemas, as minhas crises mais profundas, que nos atacam lá da frente, que destroem muitas vezes o nosso casamento, a nossa família, vacilos. Segundo princípio, o princípio da insistência. Procurem, ou busquem. Surpreendentemente, um amigo apresenta barreiras. Presta atenção, barreiras. Lembra de Jesus com a mulher cananeia? Parece que Jesus os discípulos tentam impedir, Jesus fala uma coisa para a mulher cananeia, e ela insiste, e lá no final Jesus começa a honrá-la, grande é a tua fé, mulher. Você acha que Jesus faz isso porque queria menosprezá-la? Não, Jesus está vendo aonde a tua fé pode te levar através da oração. Barreiras também fazem parte de nossa vida e funcionam como uma espécie de filtro que nos ajuda a separar o insignificante do importante. Além de pedir, Jesus ensina que devemos procurar, buscar. É um passo além que exige a aplicação de mais esforço, é o outro degrau.
A insistência exige maior convicção, convencimento de que realmente estamos tratando de uma necessidade, não algo supérfluo, dispensável. Insistir no pedido conduz nosso coração ao prioritário e premente. Amém? Por que você parou? Peça, busque. E por fim, o princípio da persistência. O princípio da assistência, peça. Da insistência, busque. Da persistência, bata. Vizinho está lá. Vizinho, de ver. Ô vizinho, estou precisando de farinha para terminar o bolo. Você tem aí? Espera aí que eu vou ver. Não é assim? Então você está pedindo, não é verdade? Então você está esperando, porque você pediu, certo? Você não viu? Espera aí que eu vou ver. E às vezes acontece, depois de um tempo, a mulher, uns 20 minutos, sei lá, ela traz, beleza? Mas espera aí, pode ser que ela não traga, certo? Então assim, eu vou pedir e vou buscar, certo? Ô vizinho, você tem farinha aí? Espera aí que eu vou ver. Não, eu estou aí buscando, certo? Você vai buscar. A avó já está mais próxima, ela já sabe que está na porta. Ih, a mulher do doutor está apavorada, procurando a farinha. Aí ela vem e entrega, certo? Depois de muito tempo. Mas você talvez, por uma questão de necessidade mesmo, você pode, vizinha, você tem farinha aí? Tenho, vou ver. Eu vou buscar. Pediu, veio buscar, só que está demorando demais, aí o que acontece? Ô vizinha, cadê a farinha? Você falou que tinha. Estou rimando. Vizinha, tem farinha? Você falou que tinha. Rimei de novo. Vizinha. Ô vizinha. É agressivo, não é? Às vezes. Chato. É isso. A palavra batei aqui no grego é cross. Significa violência. Gente, é paradoxo isso. Você diz assim, olha, comigo pode bater, pode insistir que eu não tenho problema com isso, desde que isso seja feito com o princípio, desde que esse princípio seja usado apenas para oração, para me importunar, porque eu não sou o teu amigo, eu sou o teu pai. Eu não sou o teu amigo, eu sou o teu pai, e por ser teu pai, eu te atendo, meu filho. Se a gente não tiver convicção que nós somos filhos de Deus, a gente vai sempre lidar como Deus, como amigo, que pode ou não nos atender, e que a gente acha que está importunando, e Jesus está ensinando para nós, pede, busque, insista, eu vou abrir a porta, e a porta é o seguinte, é Jesus, é Ele, é a chave, para abrir a porta, para nos mostrar a glória de Deus. A persistência, mas se nem o simples pedido, ou a busca mais intensa resolveu, Jesus ensina que devemos ir além, eliminando qualquer desistência e fraqueza. Precisamos aprender a avançar em nosso relacionamento de oração com o Pai, com persistência e perseverança. Aqui aprendemos a orar das entranhas, das profundezas do nosso interior. Fazemos isso com causas que realmente são importantes. Situações extremadas na vida nos conduzem naturalmente a esse comportamento. É isso que Jesus quer e requer de nós. Nesses 3 níveis de oração, presta atenção, estou terminando. Nesses 3 níveis de oração, se você pedir, o Espírito Santo vem. Se você buscar, ele vem, você vai encontrar. Se você bater, ele vai abrir a porta para ter um encontro com você. A dica de Jesus sobre pedir, buscar e insistir é sobre o Espírito Santo. Ele está dizendo assim, olha, os pais de vocês que são maus, sabem dar boas coisas para vocês. Se vocês pedirem pão, eu vou dar pão para vocês. Peixe, eu vou dar ovo para vocês. Mas eu quero dar algo muito melhor para vocês. Aquilo que ensina vocês a acessar o céu. Por isso que a Bíblia fala, buscai as coisas lá do céu.
E depois o versículo fala: pensai nas coisas lá do alto. Se eu busco as coisas do céu e vejo as coisas que tem lá, depois eu fico pensando que tem muito mais outras coisas, e fico pensando nas coisas lá do céu. Por isso primeiro, busque, nesse sentido. E veja, peça para Deus, busque, veja, e comece a pensar nas coisas que Deus tem para a tua vida, amém? Receba essa palavra no seu coração. Por que você parou de orar? Quais são as coisas boas e ruins que estão tirando você da presença de Deus? Por que você parou de orar? Depois você não ora, não descobre quem você é, porque na oração você não transforma Deus, é Deus que te transforma, você tem a chance de se conhecer, aí você só fica na sua vida do dominical, e você vai procurar sempre o pastor para resolver o teu problema espiritual, que só você pode fazer. O pastor não pode orar por você. Você tem que orar, amém? Entra no teu quarto, no secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Vamos ficar em pé? Gostaria de chamar o grupo de louvor. Nós vamos entoar um cântico que fala sobre desejo. Entenda que a oração é uma troca de desejos. Numa das orações no hebraico, várias palavras que tem no hebraico para oração, tem uma que é muito interessante. Fala de um encontro como alguém que vai para uma batalha. Um exército de um lado, um exército do outro. Aí vem um capitão general de um lado, que vai no meio do vale, aí vem um outro general do outro exército, e eles se encontram e começam a discutir entre eles como é que vai ser a guerra. Esse encontro é uma das palavras que tem na oração no hebraico, o encontro para a guerra, porque às vezes a oração para nós se torna uma grande guerra. Só que, imagina para Deus, quando você se encontra com Deus no vale, você acha que você vai vencer Deus? Você realmente acha que você vai ganhar de Deus? Então, quando a gente entra no vale para dizer como é que vai ser a luta, Deus fala assim: olha, eu sei como é que vai ser a luta, eu já sei, e eu vou ganhar. E aí, o que você vai fazer? Vai insistir? Vem comigo, experimenta, fica comigo. Então, na luta, na resistência contra Deus, eu me humilho diante de Deus, e eu entro e faço parte do exército de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Aprenda, cante, entoe este cântico, ore com o coração, cante com o coração, deixa Deus ministrar o teu coração, em nome de Jesus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Cante agora, todos. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim.
Este é o meu desejo, Senhor, te honrar meu coração, com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. só a ti, Senhor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. Irmãos, o Spurgeon dizia o seguinte, que a oração é a respiração espiritual do crente. Pare de respirar, olha, pare de orar. Pare de orar, já não há mais respiração. Pare de orar, já não há mais vida. Já não há mais chance de experimentar o querer de Deus. A oração faz a gente encontrar com os desejos de Deus. Não tem realização, não tem vida, não tem realização, não tem comunhão. Aprenda a orar. Pai bendito, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Deus, por este culto. Recebe a glória deste culto, Deus. Recebe o louvor, a gratidão. Pai, a fé de alguma forma foi exercitada nesta noite pelos meus irmãos, Deus. Que essa fé, como diz a Tua palavra, é a fé que sem ela é impossível Te agradar. Que ela tenha Te agradado nesta noite. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. Deus, o Senhor existe. E que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Fé que agrada, fé que nos aproxima, fé que crê naquele que existe, fé que nos presenteia. Deus, obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio. Recebe a glória deste culto, os louvores, as orações, a pregação da Tua palavra, todo o movimento, Pai, os dízimos e ofertas, a ministração sobre as crianças. As mudanças, Pai, de comportamento que haverão, Deus, aqui na vida dos meus irmãos. De entrarem na Tua presença para orar, Deus, orar. E vencer, e ver a mudança radical de cenários sendo mudados dentro da sua própria casa, através da devoção da oração em nome de Jesus. Por isso, Pai, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Uma semana cheia de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Uma semana cheia de Deus, de acontecimentos inesperados. Que os de repente de Deus venha sobre nós. De repente Deus tomou os irmãos lá em Atos. De repente Deus pode te tomar no quarto. De repente Deus pode te tomar onde você estiver. De repente tudo pode mudar.
de repente, tudo pode mudar. Deus, que o teu de repente, que é a tua ação, aconteça sobre nós em nome de Jesus. Por isso apareça, Deus. Por isso, Pai, abençoa a tua igreja, revista ela, Pai, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calção dos pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Cubra a tua igreja com teu sangue, dê ordem aos teus anjos a respeito dela. Pai, guia a saída e a entrada dos meus irmãos agora em nome do Senhor Jesus. Deus, que a tua igreja receba a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai e a presença do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.